Eu queria que você abrisse a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 20. E nós vamos ler do versículo 19 ao versículo 29. Fazia tempo que nós não tínhamos um seminário com tanta adesão. A igreja ficou tomada de vidas e a gente está vendo algumas cadeiras vazias, mas é porque o povo realmente está cansado. Foi muito intenso, mas nós estamos aqui para a glória de Deus. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Então, naquele mesmo dia à tarde, sendo o primeiro dia da semana, estando fechadas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, estavam reunidos, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as suas mãos e o seu lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. Então disse Jesus novamente: paz seja convosco. Assim como meu Pai me enviou, também eu vos envio. E tendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes são perdoados, e aqueles a quem os pecados retiverdes lhes serão retidos. Mas Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Portanto, os outros discípulos diziam-lhe: nós vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: a não ser que eu veja em suas mãos a marca dos cravos, e não puser o meu dedo na marca dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, eu não crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Então chegou Jesus, estando as portas fechadas, e ficou no meio e disse: paz seja convosco. Então ele disse para Tomé: põe-te aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, põe aqui a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulos, mas crente. E Tomé respondeu e disse: meu Senhor e meu Deus. Disse-lhe Jesus: Tomé, porque me viste, tu crestes? Abençoados ou bem-aventurados são os que não viram e creram. Louvado seja o nome do Senhor. Espírito de Deus, que a tua palavra ministre cada coração nesta noite, e que, Senhor, teu Espírito Santo se move em nosso meio, Senhor. Que eu diminua e que tu cresça, no nome de Jesus. Amém. Bem-aventurados os que não viram e creram. A primeira pergunta é: como Deus testa a nossa fé? Muitas das vezes, Deus usa as dificuldades, os mandamentos. Muitas vezes Deus usa o dinheiro. Muitas vezes Deus usa a espera para nos testar. E em meio a tudo isso, Ele espera de nós que nós continuemos alegres, continuemos obedientes e vigilantes na espera, para que em meio a todas essas situações
nós sejamos aprovados. É tão interessante que a palavra fé e a palavra fidelidade têm a mesma raiz, e assim como a fidelidade, a fé, ela só se comprova na ausência. É exatamente quando eu não estou vendo nada daquilo que eu estou esperando. É exatamente quando Deus me dá uma promessa e eu não estou vendo sinais de que essa promessa está chegando. É quando Deus nos dá uma palavra de vitória em uma área da nossa vida que nós estamos sofrendo e nós não estamos vendo nenhuma movimentação a favor dessa situação. E é exatamente nesses momentos, na ausência dos milagres, na ausência de que eu não estou vendo aquilo pelo qual Deus me prometeu, é que a fé, a minha fé, ela é testada e manifesta. A mesma coisa é a nossa fidelidade. Por isso que fé e fidelidade caminham juntos. Ser fiel enquanto o esposo, a esposa está por perto. Ser fiel enquanto o amigo está do nosso lado. Isso não comprova a fidelidade. Sabe, queridos, a fidelidade, ela se comprova na ausência. Quando nós estamos longe, quando nós não temos olhares que estejam nos investigando ao nosso redor. Por isso que fé e fidelidade têm a mesma raiz etimológica, porque são situações que nós somos provados na ausência. Quando é que a minha esposa sabe que eu sou fiel a ela? É quando ela não está por perto. A fé, ela é provada quando eu não vejo evidências daquilo pelo qual o Senhor me prometeu. A fé é comprovada nas realizações e dos milagres. O firme fundamento da fé é uma certeza quando não há evidência alguma daquilo que Deus me prometeu. É exatamente nesses momentos que eu preciso exercitar a minha fé. Esse texto mostra a falta de perspectiva na vida de Tomé, discípulo de Jesus, que em meio à falta de evidência da ressurreição de Jesus Cristo, esse homem passou a não crer mais. Ele começou a duvidar das suas escolhas, das verdades que povoavam o seu
coração. Eu penso que aí verdadeiramente está a comprovação da fé. É quando nós passamos pelo momento de ausência, aqueles momentos que os milagres na nossa vida, eles estão escassos, aqueles momentos que os milagres das nossas vidas, eles estão imperceptíveis. Eu não estou vendo nada acontecendo daquilo que o Senhor declarou e prometeu na minha vida. Aleluia. São momentos que achamos que não conseguimos sentir a presença de Deus em nosso caminhar. São naqueles instantes que o milagre, para mim, para você, parece estar tão longe, parece estar tão distante. E é exatamente nesse texto que o Senhor Jesus, ele está falando. Da mesma forma, nós acreditamos facilmente em alguém quando essa pessoa mostra resultados. Nós acreditamos facilmente em alguém quando essa pessoa mostra o seu caráter. Nós acreditamos facilmente em alguém quando essa pessoa nos mostra beleza. Acreditar em alguém que é sucesso, que tem êxito na sua vida, é muito fácil. É muito fácil. O Senhor, nesse texto, Ele nos chama a ter a fé. Aleluia. A fé que vai além das aparências. Escute isso. Deus nos remete nesse texto a crer em uma fé que vai além das evidências à nossa volta, que vai além das nossas aparências. Crer naquele que não tem nada para dar. Crer na pessoa que já foi desacreditada tantas e tantas vezes. Essa é a fé que muda o mundo. Quando ninguém acredita naquela pessoa, você acredita. Quando ninguém mais crê que aquela pessoa pode mudar, você continua crendo que Deus pode fazer uma grande revolução na vida dessa pessoa. É quando todos falam que essa pessoa não tem mais jeito, mas mesmo assim você crê que Deus pode mudar a vida dela. Isso chama-se fé. Aleluia. Crer por aquilo que nós estamos vendo é muito fácil. Jesus, ele nos chama a crer naquilo que nós não vemos. Jesus nos chama a crer em pessoas que não demonstram milagre algum em sua existência. Jesus nos leva a crer nas pessoas que para nós são carta fora do baralho. Aquelas pessoas que para nós não tem mais jeito, que para nós não tem mais solução. Naquela pessoa que você já cansou de ver os erros dela, mas mesmo assim você crê que Deus pode mudar a vida dela. Isso é fé.
Jesus era um homem desacreditado. Jesus foi colocado no meio de bandidos. Jesus foi crucificado como um malfeitor qualquer. Aquele era um momento de ausência, de abandono, onde a falta do mestre doía muito e trazia um medo muito grande do amanhã. Queridos, crer no momento de incerteza. Crer no momento de incerteza. Crer quando para mim e para você Deus parece distante. É ser bem-aventurado. Ou seja, só é verdadeiramente feliz aquele que aprendeu a perceber Deus na ausência, aquele que aprendeu a perceber Deus na falta. Eu não me canso de falar acerca de Moçambique quando eu falo sobre fé. O que Jesus estava querendo dizer a Tomé naquele momento era crer quando se vê o milagre. Não é verdadeiramente crer. A verdadeira fé vem quando não se tem nada para se apegar. A verdadeira fé é quando as evidências parecem que não existem na nossa vida. É quando o nosso coração, ele está tomado de temores. É quando eu olho e digo, meu Deus, como eu vou resolver essa situação? Meu Deus, como eu vou sair disso? Meu Deus, como é que as coisas vão mudar? Se eu olho para todos os lados e eu não vejo saída. Isso chama-se a verdadeira fé, que infelizmente hoje falta muito dentro da igreja. É tão interessante que Jesus aparece para os seus discípulos, mas Tomé não estava ali na hora. E os discípulos chegam para Jesus. Jesus chega para os discípulos e os discípulos se encontram com Tomé. E a Bíblia diz que os discípulos disseram para Tomé: olha, nós vimos o Senhor. Ele veio, Ele está aqui. E Tomé, já desacreditado, ele diz: olha, a não ser que eu veja em suas mãos a marca dos cravos, e eu não puser o meu dedo nas marcas dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, eu não crerei. E Tomé era um discípulo que andava com Jesus. Tomé era um dos 12 discípulos que viram os milagres de Jesus, que participaram dos grandes milagres do Senhor. Mas chegou o momento que Tomé perdeu a esperança, perdeu a crença do Deus que é fiel e não muda, do Deus que é vivo, que o Deus que ressuscita mortos. E é tão interessante que a Bíblia diz que 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. E aí Jesus mais uma vez chega. E a Bíblia diz que estavam de portas fechadas,
Jesus ficou no meio e disse: paz seja convosco. E Jesus, ele olha para Tomé. Jesus olha nos olhos de Tomé, aquele discípulo, aleluia. E Jesus diz: olha, Tomé, põe aqui o teu dedo. Pega nas minhas mãos, Tomé. Olha os cravos das minhas mãos. Olha as marcas dos cravos das minhas mãos, Tomé. E Jesus diz para o seu discípulo: Tomé, não seja incrédulo, mas seja crente. Tem muita gente na igreja incrédula, que não crê mais em Deus, que crê no seu esforço, que crê no seu trabalho, que crê naquilo que está vendo, que crê quando há evidências de que Deus está agindo. Eu quero ver você crer quando você olha para um lado e para o outro e não vê nenhuma evidência, e mesmo assim você diz: Deus está fazendo uma grande obra na minha vida. E quando Jesus chega para Tomé e diz: Tomé, não seja incrédulo, seja crente, Tomé. Talvez o Senhor esteja dizendo isso para você hoje. Você que está aqui nesta noite, não seja incrédulo, seja crente. E a Bíblia diz que Tomé respondeu a Jesus e disse-lhe: meu Senhor, ou seja, meu dono, meu Deus. E aí Jesus replica: Tomé, Tomé, porque me viste, tu creste? Porque tu estás me vendo, é porque tu estás crendo. Agora você está crendo, Tomé. E Jesus lança essa palavra: bem-aventurados os que não viram e mesmo assim creram. Bem-aventurados são aqueles que, em meio à ausência de evidências, mesmo diante da ausência dos milagres, continua agindo, continua fazendo, continua avançando, continua abençoando, porque tem a certeza, tem a convicção, em fé, que todas as circunstâncias, todas as situações serão mudadas, porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Sabe, quando eu olho para esse texto, o que é que eu percebo? Esses discípulos caminharam tanto tempo com Jesus, e eu consigo entender
depois de nós caminharmos tanto tempo com Jesus, inevitavelmente, Deus vai colocar à prova a minha maturidade e a sua maturidade. Se nós amamos a Ele, se nós servimos a Ele, se nós abençoamos a casa dEle, se nós damos o melhor para Ele, mesmo quando as evidências aos nossos olhos não nos leva a fazer aquilo que Ele está nos pedindo que seja feito. Eu percebo aqui de uma maneira muito clara que Jesus, ele não queria que a fé desses discípulos fosse uma fé infantil, como a própria palavra diz: tocamos-vos flauta e não dançaste, cantamos-vos com lamentações e não chorastes. Deus estava, através de Jesus Cristo, levando os seus discípulos a sair da posição de meninos, de meninas espirituais, para serem homens e mulheres maduros na fé. Quantas vezes, ao longo desses anos, eu orei por situações na vida das pessoas, situações essas, que eu orava por elas e mais, quem mais estava precisando era exatamente eu. E eu orava pela vida dessas pessoas e oro, e Deus vinha e operava um milagre, e dava vitória, e dava bênção, exatamente naquela área que mais eu precisava. Eu orava e Deus fazia na vida do outro, e na minha vida estava tudo parado. E são nesses momentos que o Senhor, Ele está nos levando a outro nível espiritual, ao nível de maturidade, que não importa como sejam as circunstâncias, não importa aquilo que eu estou vivendo, não importa os apertos que eu estou passando, não importa as perdas que eu estou presenciando, eu continuo crendo, eu continuo confiando, eu continuo servindo, eu continuo dando o meu melhor para o Senhor, porque eu sei, como Jó disse, que o meu Redentor vive, e por fim Ele se levantará e me dará a vitória. Servir a Deus, ofertar a Deus, dar para Deus, quando tudo está bem na minha vida, isso não é fé. Entregar para Deus, quando eu não tenho nada para dar, isso é fé. É a fé que o Senhor está trabalhando nesse texto, na vida de Tomé. Porque meninos e meninas espirituais são aquelas que precisam de uma resposta imediata ao seu esforço. Ah, Senhor, eu estou me esforçando. Ah, Senhor, eu estou fazendo. Então vem, Senhor, e me abençoa. Vem, Senhor, e responde a minha oração, Senhor. São pessoas que precisam de tudo
com prazo e hora para começar e terminar. Porque essas pessoas, elas têm urgência de tudo. E até a urgência para manter a fé. Sabe, queridos, nós precisamos viver uma fé prática na nossa vida. Não uma fé que te dá instrumentos para você ter certeza. Não. Será que é possível o Senhor fazer aquilo que há tantos anos eu oro? Será que é possível Deus abrir aquela porta que eu sempre sonhei? Deus me dar a minha esposa que eu sempre sonhei, Deus me dar o meu marido que eu sempre sonhei, Deus me dar a minha casa que eu sempre sonhei, Deus me dar e trazer meus filhos de volta como eu sempre sonhei. O Pedro, meu filho mais velho, ele passou quase 6 anos. Os princípios de Deus estavam na vida dele. Mas ele passou quase 6 anos sem congregar na igreja. E todos os dias eu colocava o Pedro Filho nas minhas orações. Senhor, meu filho, quando era pequeno, ele foi adorador, dançou. Eu fico tão feliz quando a presbítera Rafaela coloca no grupo de jovens quem desejaria servir nesse seminário na Rede Kids. Ele foi o primeiro que disse: pai, eu vou botar o meu nome que eu quero servir na Rede Kids. onze anos de idade. E hoje eu vejo, depois de 6 anos, meu filho Pedro, firme na igreja, iniciando um relacionamento de corte com a jovem que é ministra de louvor. Uma jovem que a primeira coisa que falou para eles: você ama missões? Que o meu chamado é missionário. Uma jovem que na igreja que ela congrega, a maior célula é a dela, Batista da Lagoinha, lá em Orlando. Até a linguagem do meu filho mudou. E esses dias eu conversava com ele. Ele dizia: pai, eu estou muito feliz. Pai, próximo ano eu quero casar. Quero noivar e casar. E sou meu filho. Quantos anos eu orei por isso? Quantos anos, meu filho? Todos os dias, sem ver evidências, sem ver nada, vendo os amigos dele puxando ele para o mundo, os amigos dele que não suspiravam, não deixavam ele suspirar.
Sabe, queridos, e uma palavra que eu ouvi do meu filho esses dias, porque desta parte, meu filho é um jovem bonito, é um jovem separado por Deus, com 28 anos, só teve um relacionamento de um mês, e a primeira coisa que nesse relacionamento que ele fez foi me apresentar a essa jovem. E ele disse: olha, pai, essa jovem que eu estou cortejando, ela não é tão bonita. Mas uma coisa me chamou a atenção na vida dela: a simplicidade. Porque a família dela tem muita condição. Muita condição. Mas ela é tão simples, que foi isso que chamou a minha atenção. Eu disse: oh, meu filho, que coisa linda. Que coisa linda. E muitas vezes quando nós não estamos vendo evidências, quando não estamos vendo nada acontecendo, sabe, queridos, isso não é fé. Uma fé que tem garantias e certezas, uma fé que dá sempre lucros ao investidor, isso não é fé, irmãos. Isso não é fé, irmãos. Jesus olha para Tomé e chama Tomé para a fé da ausência. A fé sem evidências. A fé sem toques, a fé sem cheiro. A fé sem movimentos, mas uma fé fiel, uma fé real. E é essa fé que o Senhor está nos chamando esses dias para ter. Uma fé que não tem cheiro, uma fé que não tem evidências, uma fé que eu não estou vendo movimento algum acontecendo ao meu favor, mas mesmo assim, nessa ausência, eu creio no Deus que prometeu e no Deus que vai cumprir na minha vida tudo aquilo que eu tenho como promessa da parte dele. Se você crê, dê glória a Deus. E Jesus olha para Tomé. Tomé, porque me viste, tu creste, Tomé. Tomé, tu está crendo que eu realmente ressuscitei, porque tu está me vendo, tu está tocando em mim, Tomé. Tu está olhando as marcas, os cravos das minhas mãos, Tomé. E Jesus olha para Tomé. Jesus está olhando para mim e para você nesta noite, lá em Sondecai. E Ele lança essa palavra para você: bem-aventurado os que não viram e creram. Você pode dar uma glória a Deus? Irmãos,
Como diz aqui no Ceará, eu estou só o bagaço. Mas dá um glória a Deus forte para Jesus. Levanta da tua cadeira e dá um glória a Deus. Levanta da tua cadeira, pula, levanta, declara, está, aleluia, Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu na minha vida e na tua vida. É essa fé que Deus está nos chamando esses dias. É essa fé que o Senhor está falando comigo e com você nesses dias. Talvez você chegou aqui, você tem um sonho, você tem uma promessa de Deus em determinada área da tua vida, e você está caminhando com Deus, você está firme em Deus, e você não está vendo evidências nenhuma desse teu milagre, você não está vendo evidências nenhuma de que Deus está agindo a teu favor. Ei! Eu quero te dizer, no nome de Jesus, o Senhor está em um tempo de preparação na tua vida. Ele sabe a hora, Ele sabe o tempo, Ele sabe o lugar, Ele sabe de todas as coisas, e na hora certa Ele vai mandar a tua bênção, a tua promessa, no nome de Jesus. Não desanima. Deus está mandando te dizer nesta noite: não desanima, vaso. Não perca a esperança, vaso. Não perca a tua fé, vaso. Continua crendo. Continua confiando em Deus. Combate o bom combate. Corre a tua carreira, guarda a tua fé, porque a tua coroa está reservada. E Deus vai te dar o teu milagre. Essa é a certeza que eu carrego na minha vida. Tudo aquele que Deus prometeu, Ele vai cumprir na minha vida. Ele vai cumprir na tua vida. Não importa o tempo, não importa a hora, não importa como eu esteja. Ele sabe melhor do que ninguém. Ele sabe a hora certa. Deus não atrasa nem adianta. Eu sempre falo, quando o ponteiro de Deus bate com o nosso ponteiro, tudo dá certo. A coisa acontece. Agora para outras coisas começam a acontecer na nossa vida. E aí nós vamos olhar para as circunstâncias e vamos dizer: verdadeiramente, Senhor, agora sim, eu estou preparado para receber o meu milagre. E você mesmo tem consciência de que naquele tempo que você estava perdendo a sua fé, naquele tempo que você estava muitas vezes até desesperado, sem saber o que fazer, você mesmo entende, porque o Espírito Santo ministra a sua vida, de que naquela época você não estava ainda pronta ou pronto para receber a tua vitória. Deus não atrasa, Deus não adianta, Deus chega na hora certa. Amém? Fica de pé no nome de Jesus. Você que está aqui,
Você que tem lutado em meio às circunstâncias e às batalhas da tua vida, em alguma área que você não está vendo as evidências do milagre de Deus, eu quero que você venha aqui na frente, que eu quero orar por você.